Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Miguel Dourado e hoje eu tenho duas dicas importantíssimas para você que está escrevendo um texto científico e acadêmico, né? Logo de cara eu vou dizer o seguinte: não confunda, como muita gente faz, um texto científico com um texto literário. O texto literário, ele lhe confere uma liberdade muito grande. Você pode expressar sua subjetividade, você pode falar de seus sentimentos, você pode construir um texto que tem um sentido todo simbólico para você, mas que não vai ter para o seu leitor, mas que pode tocar ele em algum sentimento lá na subjetividade de quem está lendo, que mesmo que não entenda o texto todo, ame seu texto, né? Nós temos poesias maravilhosas que nem sempre você entende o que o autor quis dizer com tudo aquilo, mas a forma como as palavras estão encaixadas, né? A métrica, tudo aquilo traz uma certa beleza para o texto, né? E geralmente os autores sempre faz referência a uma inspiração, a uma musa inspiradora, a uma ideia que foi assim fantástica, que fez com que ele escrevesse bastante, né? No caso do texto científico, não. O texto científico, para ser bem curto e grosso aqui, o objetivo dele é comunicar um conhecimento que foi construído a partir de uma pesquisa e, sobretudo, a análise dos dados gerados por esta pesquisa. Então, quando você faz um texto acadêmico e científico, você não está procurando emocionar quem está lendo e tampouco tocar a subjetividade, os sentimentos da pessoa. Você está querendo provar um ponto de vista que se tornou uma hipótese, que você desenvolveu uma pesquisa e a partir dos dados você vai apresentar argumentos para convencer a pessoa sobre o conhecimento construído e fazer com que ela acredite no que você está dizendo e mude de opinião. Então, não existe, quando a gente está falando de um texto científico, essa coisa de musa inspiradora, vai vir uma coisa assim, vai descer aqui na minha cabeça e eu vou escrever uma dissertação em uma semana. Não existe isso. Sabe por quê? Por uma coisa muito simples, né? Eu tô aqui vivendo minha vida, tenho amores, desamores, decepções, alegrias. Aí, de repente, eu sento e uso todas as minhas vivências para fazer um texto belíssimo, para fazer uma poesia maravilhosa. E muita gente que também já passou por isso, por desamores, amores, frustrações, pode se identificar com aquilo e também vai gostar bastante, vai se sentir, digamos assim, impactado por aquele texto, né? A maioria de nós já vivemos tempo suficiente para ter bastante conteúdo para poder escrever sobre isso. Mas quando você vai escrever um texto científico, e aí vem a coisa, não adianta você pensar dentro dessa lógica. Você precisa de conhecimento, de informações, de dados para poder começar a escrever e montar argumentos. Então, se você é um pesquisador iniciante ou um pesquisador experiente, não importa, você jamais vai conseguir delinear uma pesquisa, escrever um texto científico, se não for a partir de um número grande de leitura. E quando eu falo leitura, eu não estou falando só leitura de livros, não. Eu estou falando leitura dos livros, leitura de artigos atuais na internet, né? É a leitura de um vídeo válido, né? Sobre um conteúdo com um professor que é confiável, esse tipo de coisa. Então, você não vai conseguir escrever sem antes se preparar, lendo bastante e acumulando e registrando dados e informações sobre aquilo que você vai escrever. Entende? O que eu vejo muito são muitos alunos dizer assim: professor Miguel, eu tenho uma dificuldade imensa para escrever sobre o tema que eu escolhi para pesquisar. E eu pergunto: você está lendo o quê sobre esse tema? Qual foi a referência mais importante que você achou até agora? Quantos artigos você leu? E a pessoa diz assim: não, eu não li nada ainda não, eu só estou pensando sobre isso para poder desenhar. E depois eu digo: gente, pelo amor de Deus, né? Sem leitura você não vai conseguir nem ter ideias relevantes sobre o que você vai escrever no seu texto científico. Para com isso, para com essa bobagem, sabe? Do brasileiro, né, e tal. E aí eu vejo isso, você também deve ver na rua e por aí vai, das pessoas querendo dar jeitinho em tudo. Tudo quer dar um jeitinho para resolver da forma mais simples, como se isso fosse possível. Não tem como dar jeitinho na hora de escrever um texto científico. Ou você pesquisa o conteúdo,
ou você analisa o dado, pesquisa, faz aquilo, ou não sai o texto. Não existe como você escrever um texto de qualidade, sequer, na maioria das vezes, conseguir começar a escrever um texto sem leitura. Bote isso na sua cabeça. Talvez a sua dificuldade maior em escrever um texto científico não seja tanto a dificuldade de escrever. A maioria de nós temos essa dificuldade, mas sim material para usar nessa escrita, porque você não tem leitura. E aí você pode não ter leitura suficiente, porque você é um cara, uma mina muito atarefado que está aí, não corre, não tem um tempinho para parar para ler. Então, se você não tem tempo para ler, você não vai conseguir o seu objetivo, que é escrever o texto. Ou então você é uma pessoa preguiçosa mesmo, que realmente acha que vai conseguir ver qualquer bobagemzinha aí, um resumo, qualquer coisa, assistir um filme e, sei lá, vai dar um start lá e você vai ter um conhecimento maravilhoso sobre fala egocêntrica e desenvolvimento infantil, ou então sobre números fractais, aquele negócio todo. Não existe isso. Ou lê ou não consegue fazer, entende? Então, a maior dificuldade na minha prática que eu verifico e com base nas minhas leituras sobre metodologia científica para começar a pensar na pesquisa e conseguir escrever esse planejamento e depois executar e conseguir escrever um relatório de pesquisa, que pode ser no formato que você ou a instituição desejar, né? Um TCC, pode ser no formato de artigo, paper, monografia, projeto de intervenção, seja lá o que for, mas sem ler não vai dar certo. Então, reserva um tempo em sua rotina para buscar referências válidas para poder você começar a entender aquele conteúdo a partir das informações e dados coletados, para a partir disso realmente você conseguir organizar suas ideias e escrever o texto científico. Então, a primeira dica é: não procure jeitinho, porque não existe esse jeitinho. Ou você lê ou não consegue escrever, ok? Vamos para a segunda dica.